Em nosso estudo de hoje está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Paulo fala o seguinte: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E Emmanuel vem comentar na lição 73 do livro Pão Nosso: aprendamos quanto antes. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para as situações dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem do mundo? Às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente formados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Como recebeste o Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente recebe o Senhor Jesus Cristo? A maioria de nós por conta da nossa cultura, que é uma cultura majoritariamente cristã. A gente sabe que a gente até tem contato com outras religiões aí do Ocidente. O budismo está por aqui. O budismo ele não fala do Cristo, ele fala do Nirvana. A gente vai encontrar alguns amigos judeus que também tem uma grande corrente no judaísmo que não fala do Cristo, que continua ainda baseado nos 5 livros de Moisés. Hoje o judaísmo tem algumas vertentes, né? E a gente vai encontrar, por exemplo, o islamismo, alguns amigos muçulmanos também, que os muçulmanos consideram Jesus um grande profeta, ao lado de Abraão, Moisés e Maomé. Mas a gente conhece Jesus, a vida de Jesus, quando a gente começa a ler dentro dessa primeira corrente que o Emmanuel cita aqui no texto, a gente começa a buscar informações, né, ou então daquilo que já receberam ou no livro ou nas alheias exortações, né, outras pessoas falando sobre ele. A gente vai ver o que foi o mestre. O mestre chegou aqui, pegou todo mundo ainda, uma crise muito grande na época, crise que vai mudando de endereço, vai mudando de lugar, vai mudando de personagem, mas continua instalada até hoje. Nós estamos vivendo um momento de crise que, é claro, não dá para comparar com a crise daquela época, que era muito pior. Mas Jesus aparece curando as pessoas. Ele até falava que esse cura não, alívio. Falava: vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então as pessoas estavam doentes, endividadas, endemoniadas, dentro da linguagem do Evangelho, e ouviam dizer que tinha uma pessoa que estava curando. Corriam até aquela direção daquela pessoa, recebiam os benefícios, como ele diz aqui, né? O primeiro recolheram notícia do mestre, então teve gente que recebeu benefício também. E quais são os benefícios que a gente pode estar recebendo? Ele até enumera alguns aqui, né? Solução difícil de problema humano, restabelecimento da saúde do corpo, retorno de um ente amado, espontânea renovação. Ele faz uma enumeração de algumas coisas, né? E Jesus, na hora que ia se despedir, falava com as pessoas: olha, mas tudo que eu fiz vocês podem fazer também, só depende de vocês. E proferia, depois de ter curado algumas pessoas, mas curas que eram espetaculares. Era uma pessoa cega que estava voltando a enxergar, uma pessoa que não andava, que levantava e começava a sair andando. Eram curas que normalmente a gente até observa aqui na Terra de maneira muito rara, mas a gente consegue observar em alguns cantos, sim, né? Mas ali era aquela cura ostensiva mesmo, uma medicina que a gente não tem conhecimento ainda aqui na Terra, que a gente está chegando lá, um dia a gente vai ter esse conhecimento todo, mas era com um toque de mãos, manipulando ali os fluidos como se estivesse dentro de um laboratório de química, né? Jesus, com um simples pensamento, com o amor dele, conseguia manipular aquilo ali e modificar a estrutura dos olhos da pessoa, da córnea aqui, para poder fazer a pessoa enxergar.
né? E a gente sabe que isso no futuro, na medicina do futuro, vai ser desse jeito. Mas a maioria de nós ainda não chegou nesse ponto ainda, porque a gente não desenvolveu nenhum amor ainda direito dentro da gente. Mas Jesus se apresenta para a gente, no primeiro momento, ou através dos livros, através das informações, informações que quando a gente para ler, cá para nós, né? Quando a gente para ler mesmo, a gente tem um choque muito grande, porque as pessoas pregam por aí um Jesus muito tirano, um Jesus, né, que é a autoridade máxima, confundem o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falando isso com toda doçura, querendo dizer, ó, faz o que eu estou falando, que você vai estar no caminho do Pai. Mas as pessoas pegam aquilo ali, não, você tem que ser cristão, quer te impor, né? Então tem uma maneira... Então, a gente conhece Jesus através dos livros, através das pessoas que falam do Cristo, ou através de já ter sentido também, através, entra até numa questão de fé, sentido esses efeitos, essas soluções dos problemas. Mas ele vem falar para a gente aqui, a frase principal do estudo de hoje. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria ou na dádiva, também sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Então eles chamam duas coisas, né? Obras e fé. A gente vai ver vários versículos aí bíblicos tratando do tema, né? O Paulo dando uma atenção muito grande à fé, porque as pessoas ficavam assustadas com ele. Como é que Paulo mudou tanto o seu comportamento? Foi por causa da fé. Ele viu o mestre pessoalmente, ele ficou cego 3 dias, quando entrou na cidade, ainda estava no caminho da cidade de Damasco, depois entrou na cidade, ficou 3 anos no deserto dele mesmo, estudando os valores, revendo toda a sua vida, convivendo com cristãos ainda muito humildes, né? Muito trabalhadores, ali ele usando o trabalho dele como tecelão, fabricando tapetes, fabricando aquilo. Então o Paulo de Tarso falou da fé, Tiago fala da obra, fala que fé sem obras é fé cega. Tem um e outro. A gente costuma buscar muito Cristo, assim, ó, tá doendo, me ajuda, tá difícil, como é que eu faço para resolver? Eu tenho fé em Jesus, que Jesus vai resolver meus problemas. Resolver o problema, eu deito de novo com a mão na cabeça e fico vendo a vida passar. O que ele vem chamar aqui pra gente? A gente tem que aprender também, da mesma maneira, o trabalho. Jesus, para poder me atender, utilizou um de seus instrumentos, que somos nós mesmos. Né? Não foi pessoalmente, ele não veio pessoalmente aqui para atender a gente, ele mandou alguém vir nos ajudar naquele momento certo. Eu estava desempregado, alguém veio me dar emprego, alguém, né? Tanto que ele fala no Evangelho, né? Eu estava preso, você foi me visitar, eu estava doente, você foi me visitar. Que é isso, Jesus? Eu nunca te vi preso nem doente. Não, quando você faz qualquer um desses meus filhos aqui, é comigo que você está fazendo. Ele deixou essa mensagem para a gente. E a gente tem que começar a aprender isso também, a entrar um pouco no trabalho também, porque se alguém fez a diferença na minha vida, vamos fazer a diferença na vida de alguém também. É aquela famosa corrente do bem que as pessoas falam, né? Ela chegou para mim dessa maneira, né? Então eu tenho que passar isso para frente para alguém que está precisando também, né? Da mesma maneira, eu vou buscar uma outra coisa que a pessoa esteja precisando e tentar dar continuidade a esse processo. E daqui a pouco a gente começa a entrar num trabalho que não tem volta, porque o prazer que você sente, a alegria que você sente de estar se doando, de estar participando e fazendo diferença na vida das pessoas é tão grande que te garante aqui, ó, não tem volta. Você vai sentir aquilo ali e vai querer estar o tempo todo mergulhado em trabalhos, em afazeres dessa natureza. Então ele vem falar aqui pra gente, ó, não bastará que a gente se farte de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. E a gente até costuma recomendar muito, né, nessas visitas que a gente faz. Gente, você não vai precisar virar um fanático religioso, não vai precisar abandonar a vida, sair do mundo, como algumas pessoas dizem, fugir dos prazeres do mundo. A gente vai com o tempo, naturalmente, vendo, tudo é meio lícito, mas nem tudo me convém. Isso aqui já não serve mais, isso aqui já não serve mais. Isso aqui ainda serve. Tá, daqui a pouco a coisa vai mudar naturalmente. Eu falo para as pessoas, você pode ter tua vida ainda, vai ter vida de diversão, vai querer fazer uma viagem, vai querer ir para o parque, vai querer... Tudo bem. Ainda serve, mas daqui a pouco lá na frente você vai descobrir que a tua maior diversão vai ser estar ajudando, servindo de instrumento na mão de Jesus para a vida das pessoas. Mas enquanto isso não acontece, deixa a coisa acontecer naturalmente, com calma. Vai experimentando, que a gente vai entrando no trabalho, daqui a pouco, sem a gente perceber, a gente vai estar falando igual o Paulo de Tarso. Não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.